Diferentes modos de comunicação. As comunicações inteligentes entre os espíritos e os homens podem ocorrer por meio de sinais, pela escrita e pela palavra. Os sinais consistem no movimento significativo de certos objetos e, mais frequentemente, nos ruídos ou golpes desferidos. Quando os fenômenos comportam um sentido, não deixam dúvida quanto à intervenção de uma inteligência oculta, porquanto, se todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente. Sob a influência de certas pessoas, designadas pelo nome de médiums, e, algumas vezes, espontaneamente, um objeto qualquer pode executar movimentos convencionados, bater um número determinado de golpes e transmitir, assim, respostas pelo sim e pelo não, ou pela designação das letras do alfabeto. Os golpes também podem ser ouvidos sem nenhum movimento aparente e sem causa ostensiva, quer na superfície, quer nos próprios tecidos dos corpos inertes, em uma parede, numa pedra, em um móvel ou em outro objeto qualquer. De todos esses objetos, por serem os mais cômodos, pela mobilidade e facilidade com que nos colocamos à sua volta, as mesas são os mais frequentemente utilizados. Daí a designação do fenômeno, em geral, pelas expressões bastante triviais, de mesas falantes e de dança das mesas, expressões que convém banir. Primeiro, porque se prestam ao ridículo. Depois, porque podem induzir em erro, fazendo crer, neste particular, que elas tenham uma influência especial. A este modo de comunicação daremos o nome de sematologia espírita, expressão que dá uma perfeita ideia e compreende todas as variedades de comunicações por meio de sinais, movimentos dos corpos ou pancadas. Um de nossos correspondentes chegou mesmo a propor-nos que se designasse especialmente este último meio, o das pancadas, pela palavra tiptologia. O segundo modo de comunicação é a escrita. Designá-lo-emos sob o nome de psicografia, igualmente empregado por um correspondente. Para se comunicarem pela escrita, os espíritos empregam, como intermediários, certas pessoas dotadas da faculdade de escrever sob a influência da força oculta que as dirige e que obedecem a um poder evidentemente fora de seu controle, já que não podem parar nem prosseguir à vontade e, no mais das vezes, não têm consciência do que escrevem. Sua mão é agitada por um movimento involuntário, quase febril. Tomam o lápis malgrado seu e o deixam do mesmo modo. Nem a vontade, nem o desejo podem fazê-la prosseguir, caso não o deva fazer. É a psicografia direta. A escrita é obtida também pela só imposição das mãos sobre um objeto disposto de modo conveniente e munido de um lápis ou qualquer outro instrumento apropriado a escrever. Geralmente, os objetos mais empregados são as pranchetas ou as cestas, dispostas convenientemente para esse efeito. A força oculta que age sobre a pessoa transmite-se ao objeto, que se torna, assim, um apêndice da mão, imprimindo-lhe o movimento necessário para traçar os caracteres. É a psicografia indireta. As comunicações transmitidas pela psicografia são mais ou menos extensas, conforme o grau da faculdade mediadora. Alguns não obtêm senão palavras. Em outros, a faculdade se desenvolve pelo exercício, escrevem frases completas e, frequentemente, dissertações desenvolvidas sobre assuntos propostos ou tratados espontaneamente pelos espíritos, sem que se lhes tenha feito qualquer pergunta. Às vezes, a escrita é clara e legível. Em outras, só é decifrável por quem a escreveu e que a lê por uma espécie de intuição ou dupla vista. Sob a mão da mesma pessoa, a escrita muda, em geral, de maneira completa, com a inteligência oculta que se manifesta, e o mesmo tipo de letra se reproduz cada vez que a mesma inteligência se manifesta. Esse fato, entretanto, nada tem de absoluto. Os espíritos transmitem, por vezes, certas comunicações escritas sem intermediário direto. Os caracteres, neste caso, são traçados espontaneamente por um poder extra-humano, visível ou invisível. Como é útil que cada coisa tenha um nome, a fim de nos podermos entender,
Daremos a esse modo de comunicação escrita o de espiritografia, para distingui-la de psicografia ou escrita obtida por um médium. A diferença entre esses dois vocábulos é fácil de apreender. Na psicografia, a alma do médium desempenha necessariamente um certo papel, pelo menos como intermediário, ao passo que, na espiritografia, é o espírito que age diretamente por si mesmo. O terceiro modo de comunicação é a palavra. Certas pessoas sofrem, nos órgãos vocais, a influência de um poder oculto que se faz sentir na mão daqueles que escrevem. Transmitem pela palavra o que outras transmitem pela escrita. As comunicações verbais, como as escritas, ocorrem, algumas vezes sem intermediário corpóreo. Palavras e frases podem ressoar aos nossos ouvidos, ou, em nosso cérebro, sem causa física aparente. Os espíritos podem, igualmente, aparecer-nos em sonho ou em estado de vigília, e dirigir-nos a palavra para nos dar avisos ou instruções. Para seguir o mesmo sistema de nomenclatura que adotamos para as comunicações escritas, deveríamos chamar a palavra transmitida pelo médium de psicologia, e a originada diretamente do espírito, de espiritologia. Porém, a palavra psicologia já tem uma acepção conhecida, e não a podemos distorcer. Designaremos, pois, todas as comunicações verbais sob o nome de espiritologia. As primeiras pelas palavras espiritologia mediata, e as segundas pelas de espiritologia direta. Dos diferentes modos de comunicação, a sematologia é o mais incompleto. É muito lento e não se presta, senão com dificuldade, a desenvolvimentos de uma certa extensão. Os espíritos superiores dela não se servem voluntariamente, seja por causa da lentidão, seja porque as respostas por sim e por não são incompletas e sujeitas a erro. Para o ensino, preferem os meios mais rápidos, a escrita e a palavra. Efeito: a escrita e a palavra são os meios mais completos para a transmissão do pensamento dos espíritos, quer pela precisão das respostas, quer pela extensão dos desenvolvimentos que comportam. A escrita tem a vantagem de deixar traços materiais e de ser um dos meios mais adequados para combater a dúvida. De resto, não se é livre para escolher. Os espíritos comunicam-se pelos meios que julgam apropriados. Isso depende das aptidões. Respostas dos espíritos a algumas perguntas. Pergunta: como os espíritos podem agir sobre a matéria? Isso parece contrário a todas as ideias que fazemos da natureza dos espíritos. Resposta: segundo vós, o espírito nada é. E isso é um erro. Já vos dissemos que o espírito é alguma coisa, daí porque pode agir por si mesmo. Vosso mundo, porém, é muito grosseiro para que ele possa fazê-lo sem um intermediário, isto é, sem o laço que une o espírito à matéria. Observação: sendo imaterial o próprio laço que une o espírito à matéria, ou, pelo menos, impalpável, essa resposta não resolveria a questão se não tivéssemos o exemplo de forças igualmente imponderáveis agindo sobre a matéria. É assim que o pensamento é a causa primeira de todos os nossos movimentos voluntários, que a eletricidade derruba, levanta e transporta massas inertes. Do fato de não se conhecer o motor, seria ilógico concluir que ele não existe. O espírito pode, pois, ter alavancas que nos são desconhecidas. A natureza prova diariamente que o seu poder não se detém no testemunho dos sentidos. Nos fenômenos espíritas, a causa imediata é, incontestavelmente, um agente físico. Mas a causa primeira é uma inteligência que age sobre esse agente, como o nosso pensamento age sobre nossos membros. Quando queremos bater, é nosso braço que age. Não é o pensamento que bate, ele dirige o braço. Pergunta: entre os espíritos que produzem efeitos materiais, os que se chamam de batedores formam uma categoria especial, ou são os mesmos que produzem os movimentos e os ruídos? Resposta: o mesmo espírito certamente pode produzir efeitos muito diversos, mas há os que se ocupam mais particularmente de certas coisas,
como entre vós tendes os ferreiros e os que fazem trabalhos pesados. Pergunta: o espírito que age sobre corpos sólidos, seja para movê-los, seja para bater, encontra-se na própria substância do corpo ou fora dela? Resposta: uma coisa e outra. Dissemos que a matéria não é um obstáculo para os espíritos. Eles penetram tudo. Pergunta: as manifestações materiais, tais como os ruídos, o movimento dos objetos e todos esses fenômenos que nos apraz provocar frequentemente, são produzidos indistintamente pelos espíritos superiores e inferiores? Resposta: apenas os espíritos inferiores se ocupam dessas coisas. Por vezes, os espíritos superiores servem-se deles, como farias com um carregador, a fim de levar a escutá-los. Podeis crer que os espíritos de uma ordem superior estejam às vossas ordens para vos divertir com pasquinadas? É como se perguntasseis se, em vosso mundo, são os homens sábios e sérios que fazem os papéis de malabaristas e bufões. Observação: os espíritos que se revelam por efeitos materiais são, em geral, de ordem inferior. Divertem ou espantam aqueles para quem os espetáculos visuais têm mais atrativos que o exercício da inteligência. São, de alguma sorte, os saltimbancos do mundo espírita. Algumas vezes agem espontaneamente, outras vezes por ordem dos espíritos superiores. Se as comunicações dos espíritos superiores oferecem um interesse mais sério, as manifestações físicas têm, igualmente, utilidade para o observador. Revelam-nos forças desconhecidas da natureza e nos oferecem o meio de estudar o caráter e, se assim nos podemos exprimir, os costumes de todas as classes da população espírita. Pergunta: como provar que o poder oculto que age nas manifestações espíritas está fora do homem? Não se poderia pensar que reside nele mesmo, isto é, que age sob o impulso de seu próprio espírito? Resposta: quando uma coisa é feita contra a tua vontade e o teu desejo, é claro que não és tu quem a produz. Porém, frequentemente, és a alavanca de que se serve o espírito para agir, e tua vontade lhe vem em auxílio. Pode ser um instrumento mais ou menos cômodo para ele. Observação: é sobretudo nas comunicações inteligentes que a intervenção de um poder estranho torna-se patente. Quando essas comunicações são espontâneas e estão fora do nosso pensamento e controle, quando respondem a perguntas cuja solução é ignorada pelos assistentes, faz-se necessário procurar sua causa fora de nós. Isso se torna evidente para quem quer que observe os fatos com atenção e perseverança. Os matizes de detalhes escapam ao observador superficial. Pergunta: todos os espíritos são capazes de dar manifestações inteligentes? Resposta: sim, visto que todos são inteligentes. Porém, como os há de todos os graus, tal qual ocorre entre vós, uns dizem coisas insignificantes ou estúpidas, outros coisas sensatas. Pergunta: todos os espíritos estão aptos a compreender as perguntas que se lhes fazem? Resposta: não. Os espíritos inferiores são incapazes de compreender certas perguntas, o que não os impede de responder bem ou mal. É ainda como entre vós. Nota: por aí se vê o quanto é essencial pôr-se em guarda contra a crença no saber ilimitado dos espíritos. Dá-se com eles o que se dá com os homens. Não basta interrogar o primeiro que aparece para ter uma resposta sensata. É preciso saber a quem se dirigir. Quem quer que deseje conhecer os costumes de um povo, deve estudá-lo desde a base até ao cume da escala. Ver somente uma classe é dele fazer uma ideia falsa, pois se julga o todo pela parte. A população dos espíritos é como a nossa. Há de tudo: o bom, o mal, o sublime, o trivial, o saber e a ignorância. Quem não os tiver observado seriamente em todos os graus, não se pode gabar de conhecê-los. As manifestações físicas fazem-nos conhecer os espíritos de baixa evolução. São a rua e a cabana.
As comunicações instrutivas e sábias põem-nos, em relação com os espíritos elevados, são a elite da sociedade, o castelo e o instituto.